Olá, você que está saindo do ensino médio. Olá, você que quer ingressar mais uma vez na universidade. A semana começa e o Nota 10 é o que interessa, pois é esse programa que vai te ajudar a adquirir nota máxima no Exame Nacional do Ensino Médio para começar a sua carreira universitária. As provas do Enem serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro, 2 domingos consecutivos, e o resultado deve sair no final de janeiro do ano que vem. Mas não vamos ficar ansiosos, porque a ansiedade só atrapalha e ainda temos muito para estudar. Vamos começar agora! Olá! Mais uma vez com vocês aqui no programa Nota 10. Eu me chamo Raquel Medeiros, sou professora de Geografia e trago mais dicas de questões de prova. O nosso assunto escolhido para hoje, pessoal, é o espaço urbano, tá? Que é um tema também que cai bastante. Quando eu falo em espaço urbano, eu estou falando aí sobre o processo de desenvolvimento das áreas urbanas, Estou falando aí do assunto urbanização. Aqui, nesse gráfico que eu trago para vocês, eu trago o seguinte, porcentagem sobre o total de população mundial. Eu coloquei aqui áreas urbanas e áreas rurais. Eu tenho aqui nesse gráfico, pessoal, gente morando em cidades. Eu tenho aqui no gráfico 1950. onde nós tínhamos 28,8% da população mundial do Brasil e do mundo, mundial, vivendo aí em áreas urbanas. Na década de 50, estima-se que haja uma crescente e que nós vamos chegar a uma porcentagem de quase 70% de parcela urbana no mundo. Lá em 1950 eu tinha quase 30%. Se eu pegar aqui, basicamente, a década de 90, eu já tinha aí quase 50%. E em 2050 é uma estimativa que nós conseguimos chegar aí em contingente populacional na concentração aí em torno de 68,7%, chegando quase aí a 70%. Esse processo é natural. O processo da urbanização, ele acompanha e acompanhou o processo da Revolução Industrial. Nós tivemos lá no século XVIII, lá na Inglaterra, a primeira Revolução Industrial. E automaticamente os espaços começaram a se urbanizar lá no século XVIII. Então, no mundo, aconteceu de uma forma, pessoal, mais organizada, Nós tivemos aí do século XVIII até os dias de hoje, falando mundialmente. Se eu falar nível Brasil, esse fator urbano de desenvolvimento, de crescimento das cidades, aconteceu de uma forma tardia, enquanto no mundo foi rapidamente. E aqui, pessoal, foi tardiamente, uma forma mais recente, vamos chamar assim, e de uma forma desorganizada. E o processo de urbanização, pessoal, é comum que ele aconteça e a tendência é que o mundo se urbanize cada vez mais. É um processo, é contínuo. Essa aula de hoje, ela é muito ligada a conceito, ela é bem conceitual. Nós vamos trabalhar os principais conceitos do setor urbano, da urbanização. Aqui no próximo slide, eu mostro para vocês afirmando que a urbanização do Brasil em relação ao mundo, ela é recente. Enquanto o mundo se urbanizou acompanhando o processo da primeira Revolução Industrial, nós viemos nos urbanizar na década de 50. Então, um processo recente, desencadeado aqui no Brasil a partir dos anos 50. No mundo, acompanhou o quê? Primeira Revolução Industrial. No mundo, tivemos um aumento de aproximadamente 38% da população urbana no início da década de 50. E nós só viemos ter esse crescimento a partir da década de 50. Basicamente aí na região sudeste do Brasil.
Em 2008, né, o mundo já tinha 50% aproximadamente aí da sua população vivendo em espaços urbanos. Então, aqui são características que podem vir a cair nas questões da prova na parte de urbanização. Mundialmente, aconteceu de uma forma, né, rápida. A nível Brasil, esse processo de urbanização aconteceu de forma recente. Nós, a partir aqui no Brasil da década de 50, o mundo dentro do processo da primeira RI, da primeira Revolução Industrial. Até aí, tudo bem, anotem tudo, tá? Eu trago para vocês agora um processo de conceitos. Nós vamos trabalhar aqui os tipos de urbanização nos países centrais, né, e nos países periféricos, nos países mais desenvolvidos e nos países que estão aí em desenvolvimento ou ainda são subdesenvolvidos. Começando pelo processo de urbanização ou processos de urbanização. Dentro dos processos, eu vou ter a conurbação, a metropolização, a desmetropolização, a verticalização e a gentrificação, onde nós vamos trabalhar um por um. Quando eu falo em conurbação, eu estou falando no seguinte: inchaço exagerado das cidades. O que seria isso, Raquel? É eu pegar, por exemplo, uma região bem próxima a nós, a região de Natal, que ela cresceu tanto que acabou tomando espaços, por exemplo, de Macaíba, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, porque antes nós tínhamos uma faixa rural e essa faixa rural ela foi engolida pelo processo de urbanização, do crescimento aí da Grande Natal. Então isso é conurbação, inchaço exagerado das cidades. Já metropolização é quando eu encontro acessos. É uma cidade que ela está em crescimento, ela está desenvolvendo, né, um processo aí de crescimento dela. Eu vou encontrar nela habitação, né, eu vou encontrar nela lazer, saúde, eu vou encontrar acessos. Esse é o processo de metropolização que vai dar origem às metrópoles, que é praticamente tudo aquilo que as pessoas necessitam, que elas precisam. A desmetropolização seria o seguinte: é eu pegar uma cidade que ela está muito inchada, grande concentração de pessoas, muitos parques industriais, e eu levar pessoas, fábricas, indústrias para essa área próxima que é pouco desenvolvida. E eu começar a desenvolver lá. É eu retirar algumas pessoas, é eu retirar algumas indústrias. Então, a esse processo de urbanização, nós damos o nome de desmetropolização. A verticalização, que é um processo, pessoal, de crescimento vertical, um aumento, significa o seguinte: a minha cidade, ela já cresceu tanto horizontalmente, né, ela já conurbou, por exemplo, como Natal, não tem mais por onde crescer nas laterais. A solução é eu construir verticalmente prédios, arranha-céus. Processo também da urbanização. Um outro processo bem interessante é a gentrificação. Raquel, o que seria isso? Gentrificação é eu valorizar uma área que antes ela foi desvalorizada. É eu trabalhar com um projeto chamado especulação imobiliária. Por exemplo, há alguns anos atrás, a região de Mossoró, onde se concentra hoje o shopping, supermercados, condomínios, faculdades, aquela área ali, aquela projeção da João da Escócia, ela já foi uma área que ela era desvalorizada. Mas o setor imobiliário visualizou uma crescente naquela região e começou a demandar, né, processos de crescimento para ela. Um shopping, uma faculdade,
um hipermercado, condomínios fechados. Então isso é gentrificação, é eu valorizar um espaço que antes ele era desvalorizado. Eu tenho também, dentro desse processo, pessoal, os aglomerados urbanos. Como que funciona isso? O que é um aglomerado urbano? Aglomerado é uma junção, é uma crescente. Então eu vou trabalhar com metrópoles, com áreas metropolitanas, com megalópolis, com megacidades e com cidades globais. Se vocês pensarem junto comigo, vocês vão perceber que isso aí também é um processo de globalização. É um processo aí de capitalismo globalizado. Se está crescendo uma cidade, ela está o quê? Desenvolvendo. Eu vou encontrar bens, eu vou encontrar pessoas, eu vou encontrar serviços nela. Então, eu trabalho como um aglomerado urbano, por exemplo, o processo de metrópole. O que é uma metrópole? Um exemplo, uma capital. Natal, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro. São áreas que nós encontramos acessos, tá? Eu vou encontrar moradia, educação, saúde, lazer, infraestrutura, tá? Uma área metropolitana é uma área próxima a essas metrópoles, que está em um estágio também de crescimento e que nela também está inserida esses tipos de acessos. Já uma megalópole seria algo parecido com a conurbação, mas não é conurbação. É um inchaço? É, mas agora não é mais de cidades como na conurbação. A minha megalópole é eu fazer uma junção de duas ou mais metrópoles. Que é um exemplo, por exemplo, nós temos a região do Boswash, né? É a junção da metrópole de Boston com Washington. E ali no centro eu tenho uma grande Nova York. Então é um belíssimo exemplo de megalópole. É uma região que não para, que eu tenho uma grande área de influência, tá? Então eu tenho uma junção aí de duas ou mais metrópoles. Então aí eu vou chamar de megalópole. Brasil. Será que tem alguma megalópole? Hoje no Brasil, nós temos o seguinte, nós temos a junção do eixo Rio-São Paulo. Essa junção do eixo Rio-São Paulo, nós já damos o nome na geografia de início de megalópole, tá? Aquele eixo da rodovia interligando as duas áreas, dá-se o nome de megalópole no Brasil. Então, se cai na nossa prova a nível Brasil, o eixo Rio-São Paulo é um belíssimo exemplo de megalópolis. Raquel, o que seriam essas megacidades? Megacidades são cidades que possuem mais de 10 milhões de habitantes. Ou seja, é uma região que já é uma metrópole, que já está ali conurbada. Eu tenho um processo de metropolização nela muito crescente. Eu posso pegar aqui a região de São Paulo. A cidade de São Paulo é uma megacidade, tem mais de 10 milhões de habitantes. Tá? Tem um grande desenvolvimento, eu encontro aí tudo, praticamente tudo que as pessoas precisam de acesso, então é megacidade. E o que seria uma cidade global? A cidade global é aquela região que instiga, pessoal, influência. Ela vai influenciar as metrópoles, tanto as regionais como as nacionais. Eu posso dar aqui o exemplo de Nova York, que é uma cidade global. Lá na hierarquia urbana, ela está no topo. Então, ela vai influenciar as outras metrópoles, as outras áreas metropolitanas. Eu tenho também, nesse processo de urbanização, os problemas sociais urbanos. E que problemas são esses? A macrocefalia urbana, o déficit habitacional, a segregação socioespacial e a favelização. Quando eu falo em macrocefalia, pessoal, eu estou falando em um crescimento. A cidade cresceu de uma forma tão grandiosa que não tem mais espaço para as pessoas nem para as indústrias. Eu não tenho esse acesso. Então, eu estou inchando, tá? Quando eu incho demais, eu cresço demais, eu posso acarretar outros problemas,
tem muita gente. Será que vai ter moradia para todo mundo? Eu vou ter um problema aí de déficit habitacional. Vamos pegar aí o processo de migração lá na década de 70, 80, que o pessoal do Nordeste queria ir lá para São Paulo em busca de uma melhor condição de vida. Eles saíam daqui, vendiam tudo o que tinham, buscando essa melhor perspectiva. E chegando lá, muitas vezes, não era o que eles esperavam. Rapidamente acabava aquele dinheirinho que eles tinham levado. Não dava nem para comprar uma casa, não dava nem para alugar na maior parte das vezes. Não tinha emprego para essas pessoas. E elas acabavam indo para regiões inadequadas, construções irregulares, o processo de favelização, que é um princípio da macrocefalia urbana, onde esse processo pode instigar também a violência. Se uma cidade cresce demais, está desenvolvida demais, automaticamente ela vai instigar também o processo da violência. E isso é um fator conhecido por todos nós, onde nós estamos acompanhando diariamente. Se um espaço urbano cresce, bom, ótimo, tem infraestrutura, tem emprego, tem educação, tem saúde, tem moradia, mas junto a tudo isso, vai existir aquelas pessoas que foram segregadas, que não conseguiram a oportunidade. E elas vão fazer parte desse bloco aí da violência, não todo mundo, claro, mas vão morar aí nas áreas mais periféricas, nas favelas, por exemplo. Um exemplo bem prático para nós, no Brasil, falando aqui no nosso território brasileiro, nós temos o bairro do Morumbi, lá em São Paulo, e o quintal do Morumbi é a favela de Paraisópolis. Segregação socioespacial. É um muro separando essas pessoas. O que acontece lá no Morumbi não faz parte para as pessoas que moram na favela de Paraisópolis. É um outro mundo, é um outro universo. E esse problema foi ocasionado pela macrocefalia, o crescimento da cidade, de pessoas, de indústria, um inchaço. E é um termo da globalização. As pessoas, como fala Milton Santos, elas podem ver possibilidades. Tá vendo que está crescendo aquela cidade, que é bonito, que tem perspectiva. Mas muitas vezes esse sonho, essa possibilidade é passageira. Quando ela chega lá é totalmente diferente. É algo que as pessoas elas não esperavam, essa macrocefalia. É uma visão, muitas vezes, que nós podemos chamar, na linguagem da globalização, de pessimista, de perversa, como Milton Santos bem retrata para a gente no seu livro Por uma Outra Globalização. Esse capitalismo globalizado que separa as pessoas. Então, nem todo mundo vai fazer parte desses pontos de crescimento, desses avanços, dessas regalias da urbanização. Tudo bem? Então, isso aí, pessoal, são problemas sociais urbanos. A macrocefalia, o déficit habitacional, que esse é um problema gigante. Geralmente cai nas provas, cai macrocefalia. E vocês têm que saber. Segregação socioespacial, cai muita charge mostrando nas questões essa separação de pessoas nos espaços. E o processo que vai acarretar na favelização, as construções locais irregulares, que daqui a pouco vai gerar para a gente um problema chamado de problema ambiental urbano, que nós já vamos retratar. Eu tenho aqui como problemas ambientais urbanos, por exemplo, as ilhas de calor, eu tenho as chuvas ácidas, eu tenho as enchentes, eu tenho o deslizamento de terras, eu tenho a poluição do ar e eu tenho a inversão térmica. Quando eu separo essas problemáticas aí, a ilha de calor e a chuva ácida, ela não é um problema ambiental natural, não. É um problema ambiental ocasionado pelo setor urbano, pelo fator antrópico. É a ação do homem, é o homem se inserindo no espaço, transformando, mudando ele. Quer um exemplo? A ilha de calor. Raquel, que é uma ilha de calor.
Eu vou imaginar aqui em Mossoró, a gente tem um exemplo muito prático. Eu tenho o centro da cidade, eu tenho ali um solo que ele é impermeabilizado. O que significa isso? Difícil infiltração, solo todo asfaltado. Eu tenho ali aqueles prédios espelhados, como o Centro Caiçara, aqui em Mossoró. Eu tenho o Ibis, o hotel, que fica próximo, faz uma interligação. Carros ali o tempo todo trafegando, poluição dos escapes dos automóveis. E uma outra problemática bem visível aqui na nossa cidade e em várias regiões globalizadas, né, desenvolvidas, né, nas grandes metrópoles, é a ausência de áreas verdes. Eu não tenho vegetação, eu tenho um solo que está ali exposto. Dá meio-dia, pessoal, concentra muito calor ali. É um calor tão insuportável que na maior parte das vezes você só quer fugir daquele espaço. Que é o que acontece com as pessoas que estão passando naquele horário, meio-dia. Quando elas saem do centro, que elas passam daquela parte da ilha de calor, já muda. A temperatura já é diferente, tá? Já sente uma melhoria climática na localidade que ela está inserida. Então não esqueçam, pessoal, até agora nós trabalhamos aí nos tipos de urbanização com os processos urbanos. Então essa conurbação, essa metropolização, essa desmetropolização, essa verticalização, tudo isso aí vai fazer parte desse processo aí de ilha de calor. É um fator antrópico. É o homem que está mexendo no espaço, era natural, o homem começou a interferir nele. Nós falamos aqui sobre as metrópoles. Imaginem dentro das metrópoles como não funciona esse processo aí de ilha de calor nas grandes metrópoles. Nas grandes metrópoles brasileiras e mundiais. Pega uma região como a China, com grandes construções, com grandes parques industriais, que vai influenciar também em outros fatores, como a chuva ácida, que daqui a pouquinho eu vou trabalhar com vocês. Essa é a questão aí de megacidades. Crescimento de população, se cresce ali, tem muita gente naquele local, tem muita construção, tem muito local asfaltado ali. Mais uma vez eu vou perdendo o meu espaço, a minha ausência de áreas verdes. Então, esse problema, ilha de calor, é bastante recorrente nas provas do Enem. Sempre cai. Uma outra questão é a chuva ácida. O que é uma chuva ácida, pessoal? É quando poluentes entram em contato com a água. E essa água, né, quando ela se condensa, se satura e a chuva, ela desce, ela cai em forma de acidez, ela é ácida. Essa chuva ácida, pessoal, ela é muito comum nos grandes centros industriais. A região do ABCD Paulista, por exemplo, né? Santo André, São Caetano, São Bernardo do Campo, que eu tenho um grande parque industrial, eu tenho uma crescente ali de chuva ácida gigante. E é um fator que é ocasionado por uma ação antrópica, tá? Então é um fator que a gente tem que tomar muito cuidado nesse processo de urbanização. Nós vamos agora mais um intervalo e daqui a pouco eu volto com mais questões, com mais conceitos dos tipos de urbanização. Um tema que cai muito nas nossas provas na área de geografia. Até daqui a pouco. Voltando, discutindo novamente aí esse processo, né? Essa problemática que é a urbanização, né? Os centros urbanos, os seus problemas, né, sociais, os seus problemas ambientais urbanos, que foi onde nós paramos na aula anterior, no bloco anterior. No bloco anterior, nós acabamos vendo o processo da ilha de calor, que a gente já viu que é bem recorrente, né? Principalmente aí nas regiões que eu tenho solo impermeabilizado e ausência de áreas verdes. Já a chuva ácida, que eu comecei a falar também no bloco anterior, é um fator muito presente nas áreas industriais. Como eu citei lá atrás para vocês, a região do ABCD Paulista,
Quando essa chuva ácida acontece, ela sai corroendo tudo que ela encontra pela frente, monumentos, tá? Monumentos históricos, automóveis. Ela pode causar grandes danos no solo, ela pode empobrecer o solo. Então é um problema, pessoal, que é ocasionado pelo impacto urbano, né? O homem está lá mexendo, ele está levando aí muitos poluentes para a atmosfera, então ele vai ocasionar essa chuva ácida, que é um problema ambiental urbano e que sempre cai. É incrível. Quando não cai de calor, cai chuva ácida e vice-versa, tá? Outro problema ambiental urbano são as enchentes. Nós vimos há pouco tempo aqui no Nordeste, né, o contexto de Recife. Lá em Recife, as pessoas elas constroem muito as suas residências, né, em locais irregulares. E aqueles locais, eles não estão preparados para aquela construção. Ali, pessoal, é uma massa gravitacional que pode se desprender a qualquer momento. Então, a chuva, ela desencadeou aquele processo de desprendimento. Então, ali vai desprender vegetação, vai desprender aquelas casas que estão ali construídas, tá? Eu vou ocasionar esse grande processo aí de deslizamento de terras, que é bem recorrente. Assim como a questão das enchentes, que nós vimos também lá em Recife, não só o deslizamento de terra, mas também as enchentes. Por quê? Eu tenho um solo que é impermeabilizado, eu tenho o processo do lixo, pessoal. O lixo é um problema nas regiões urbanas. As pessoas jogam lixos em locais inadequados, acaba entupindo os bueiros, não tem como a água infiltrar, porque o bueiro está entupido, o solo está impermeabilizado, daqui a pouco está tudo alagado. É um processo também ambiental urbano, ocasionado aí por uma ação antrópica. Um outro problema é a poluição do ar, os escapes dos automóveis, por exemplo. Eles estão ali jogando o tempo todo poluentes para a atmosfera, As chaminés das fábricas, as chaminés das indústrias. Então, essas regiões, né, essas áreas metropolitanas, essas grandes metrópoles, elas perpassam muito por essas problemáticas. Seja uma área de calor, seja uma chuva ácida, seja um problema com enchente, ou seja um deslizamento de terra. Ou, como eu falei para vocês, uma poluição do ar. Nós ainda temos, pessoal, um outro problema ambiental urbano, que é a inversão térmica. O que é uma inversão térmica, Raquel? É uma inversão de temperatura. O normal, pessoal, é que o ar quente ele fica embaixo e o ar frio ele fica em cima. Mas quando acontece essa inversão de circulação do ar, o ar frio, ele desce, ele é mais denso e o ar quente sobe, ocasionando aí um processo de mudança de temperatura. Ou seja, eu vou ocasionar uma inversão térmica, muito comum em São Paulo. Devido à questão do grande número de automóveis na região, poluição atmosférica dos automóveis ou dos parques industriais. Então é um problema bem presente. Então, até aqui, pessoal, nós discutimos em conceitos, tá? Processo de urbanização, conurbação, inchaço exagerado das cidades, metropolização, o crescimento delas, os acessos nessas cidades, nessas áreas urbanas, desmetropolização. Uma cidade cresceu tanto que eu tenho que tentar retirar, diminuir esse crescimento. Então, eu vou procurar uma área pouco desenvolvida, né, e vou retirar ali algumas indústrias e vou levar até ela. Processo de desmetropolização. Verticalização, processo vertical. Gentrificação, valorização de um espaço que antes não era valorizado. Aglomerados urbanos, metrópoles, áreas metropolitanas, as megalópolis, megacidades, cidades globais, que são a influência hoje para essas grandes metrópoles. Problemas ambientais urbanos, que nós falamos há pouco tempo, que são ações antrópicas. Problemas aí, pessoal, social, como a macrocefalia. Essa macrocefalia urbana sempre cai, como eu já falei para vocês, e ela pode ocasionar déficit habitacional.
eu posso ocasionar segregação socioespacial e o processo aí de favelização, que automaticamente, quando as pessoas vão para favelas, elas vão construir locais irregulares, que pode acarretar um processo de enchente, né? Porque ali elas vão colocar lixo em locais inadequados, deslizamento de terra. Ela construiu uma casa, né, em um morro, daqui a pouco aquele morro pode deslizar, acontece uma chuva, ele vai deslizar, uma chuva, ele vai deslizar. Poluição do ar e inversão térmica, tá? Então essas temáticas, esses conceitos sempre caem nas nossas provas, na temática urbanização ou centros urbanos. Agora nós vamos trabalhar a rede urbana, né? Lembram na aula anterior que eu falei lá em agricultura, que assim como, né, a agricultura está organizada, o espaço agrário, a rede urbana também tem a sua organização. E agora nós vamos ver como funciona esse processo aí de organização das redes urbanas. Vamos lá. Eu tenho aqui as relações entre as cidades em uma rede urbana. O esquema clássico trabalhava da seguinte forma. Lá embaixo eu tinha a vila, que vai procurar ajuda de quem? De uma cidade local. Aonde a cidade local, ela vai procurar ajuda, por exemplo, de um centro regional. O centro regional de uma metrópole regional e a metrópole regional de uma metrópole nacional. Uma sempre dependendo da outra e todas elas dependem de quem? Da metrópole nacional. Um exemplo de vilas, a gente pode falar aqui como exemplo, né, aqui na nossa região, aqui no Rio Grande do Norte, a Serra do Mel. Poderia funcionar aí como um exemplo de vila. Uma cidade local para ela poderia ser Mossoró, assim como Mossoró também poderia ser o centro regional, que hoje Mossoró tem grandes investimentos, tem faculdades, tem hospitais, tem escolas públicas e privadas, supermercados, shopping. E a metrópole regional, quando você não encontra alguma coisa no centro, como Mossoró, você vai para a capital procurar algo melhor. Assim como você, às vezes, não pode encontrar na metrópole regional, você vai lá para a nacional. Falando a nível Brasil, metrópole nacional, nós temos 3. São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, tá? Então, o esquema clássico da rede urbana é esse como está esquematizado. Eu tenho agora o esquema atual. No esquema atual, quem demanda tudo, se vocês observarem aí no gráfico, é a metrópole nacional. Ela está aqui concentrando tudo. A vila precisa dela, a cidade local, o centro regional e as metrópoles regionais. Aqui eu ainda poderia ter, pessoal, as cidades globais que ficariam acima da metrópole nacional, como Nova York, que é um grande centro de influência para a urbanização. E é uma temática bastante recorrente aí em urbanização nas provas do Enem. A relação aí da rede urbana. Uma região precisa da outra. A cidade local, do centro regional, como o centro regional pode precisar da metrópole regional, mas ambas dependem do que tem lá na metrópole nacional, que é onde eu encontro tudo. Tem toda uma infraestrutura melhor, mais avançada, seja em educação, seja em saúde, seja em lazer, em moradias. A gente tem que tomar cuidado com a questão de moradias, porque nem todo mundo vai conseguir emprego e muitas vezes, né, faz com que as pessoas vão morar em áreas como favelas, né, em áreas mais periféricas, tá? Então aqui são temáticas recorrentes na nossa prova. Aí eu trouxe uma questão para vocês. A questão fala o seguinte: o processo de conurbação das cidades é resultado do aumento das taxas de urbanização. No Brasil, esse cenário foi marcado por meio da conurbação. A gente já sabe que é o quê? Inchaço exagerado das cidades. Então vamos lá. No Brasil, esse cenário, né, de conurbação, que é resultado do aumento de taxa de urbanização, foi marcado por meio de quê? Letra A. Intenso êxodo da população do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida, junção aí de um processo de imigração. Será que é isso? Tá bonita a questão. Alternativa. B. Fomento de movimentos populacionais para as regiões interioranas e despovoadas do país. Letra C.
planejamento urbano dos grandes centros, que privilegiou a criação de muitas áreas urbanas. Letra D. Crescimento da ocupação das áreas rurais do país, em razão da elevada produção agrícola. E na letra E, desenvolvimento de polos de alta tecnologia nas cidades localizadas no interior do país. Se eu falo de conurbação, que é um inchaço exagerado, cresceu tanto de uma forma tão exorbitante, né, que exagerou, né? Então, esse processo, pessoal, no Brasil, ele foi marcado por meio de quê? Em várias regiões do nosso território. Intenso êxodo, movimento migratório. As pessoas saem do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida. Então, aqui na questão, nós marcaríamos, e a correta é a letra A. Letra A é a nossa questão aí corretinha. Tudo bem? Trago outra questão para vocês. Uma característica estrutural que diferencia as cidades globais dos demais espaços que compõem a hierarquia urbana. A gente trabalhou há pouco tempo em hierarquia urbana, a rede urbana. Como é que ela funciona? Eu tenho lá vilas, cidades regionais, metrópoles nacionais e metrópoles nacionais. E eu ainda posso ter as cidades globais, que são aqueles locais que vão influenciar. Elas vão servir de um aparato de influência, de melhoria para essas outras áreas da rede urbana, da hierarquia urbana. Tudo bem? Então vamos lá, uma característica da estrutura que diferencia as cidades globais dos demais espaços que compõem a hierarquia urbana é, letra A, concentração de sedes de organizações internacionais. B, presença de um grande número de indústrias. C, menor inserção no contexto burocrático. D, disponibilidade de redes móveis de comunicação. E E, presença de mão de obra barata e qualificada. Ele quer aqui uma característica na estrutura que difere as cidades globais das demais, ou seja, dos demais espaços que compõem a hierarquia urbana. Quem é que faz isso, pessoal? São concentração de sedes de organizações internacionais. Letra A. Então, essa concentração, essa influência, é um setor de influência, as cidades globais, que vai influenciar as outras áreas da hierarquia urbana. Tudo bem? Trago outra questão para vocês. Nessa próxima questão, o comando fala o seguinte: com base no texto, pode-se afirmar que a cidade global é definida pela letra A, quantidade de habitantes. Letra B, localização geográfica. Letra C, influência supranacional. Letra D, economia sociodemocrata. E E, reserva de biodiversidade. Lá no texto, fala o seguinte: para avaliar se uma cidade é global, considera-se o número de escritórios das principais empresas em contabilidade, consultoria, publicidade e banco, e a sua rede financeira, bancária, de telecomunicações, entre outros. As cidades globais são vetores importantes da globalização. Elas são sede de poder e, por meio delas, que a economia global é administrada, coordenada e planejada. Elas formam uma rede onde transitam os trilhões, que alimentam os mercados financeiros internacionais. Então, estudos recentes registram 55 cidades globais no mundo, entre elas Nova York. Com base no texto, pode-se afirmar que a cidade global, ou que cidade global
é influenciada pela quantidade de habitantes, como fala a letra A, localização geográfica, será que é isso? Letra C, influência supranacional. D, economia sociodemocrata ou E, reserva de biodiversidade. Quando eu comecei a trabalhar com vocês aqui os conceitos de cidade global, eu falei para vocês um ponto importante, uma palavrinha-chave, influência. Então, qual é a alternativa que demonstra para nós essa coerência? É a letra C, uma influência, supranacional. Então, com base no texto, pode-se afirmar que cidade global é definida pela sua influência supranacional. É aquela influência que ela detém aí em relação às outras metrópoles. Corretíssimo. Aqui, pessoal, nós vamos trabalhar um outro conceito muito importante do espaço urbano, que é ele mesmo, né? Esse conceito de espaço urbano. O que é um espaço urbano, Raquel? Um espaço urbano, como está aqui no seu conceito, é uma área de um município caracterizada pela edificação, ou seja, verticalizações, processo de verticalização contínua, horizontalmente, né? Ali já não tem para onde crescer, então vai para os edifícios. E a existência de equipamentos sociais destinados às funções urbanas básicas, como habitação, moradia, trabalho, recreação, circulação e transporte. Ou seja, um espaço urbano é um local, né? É uma área do município que nós encontramos uma infraestrutura necessária para as pessoas, desenvolvimento nela, habitação, moradia, trabalho, recreação, né? O lazer, circulação e transporte. Tem uma infraestrutura. Olhem aqui nesse slide, eu trago aqui para vocês exemplos desse espaço urbano. No espaço urbano, eu tenho o comércio, setor terciário, pessoal. Eu tenho o serviço, setor terciário. Lazer, expansão aí da malha, pessoal, rodoviária. Uma melhor infraestrutura para os transportes. Eu tenho aqui, pessoal, muitos parques industriais. Nas grandes metrópoles, por exemplo, residências aí no uso da terra, eu coloquei para vocês, ó. Eu tenho dois tipos. Eu tenho aquele tipo de residência de pessoas que não tiveram acesso, que procuraram locais para se acomodar e são locais irregulares. É um processo de periferia, processo de favelização, é algo típico da urbanização. E tenho aqui as residências em locais aí que nós podemos chamar de segregados. Um local mais sofisticado que separa as pessoas. E temos a gestão. Todo espaço urbano tem que ter uma gestão, tem que ter uma prefeitura. Né? Todo espaço urbano, o correto é que ele tivesse, que essa gestão demonstrasse um plano diretor, que é uma organização das cidades, para que elas crescessem de forma organizada, para que pudessem construir suas residências em locais inadequados, sem tomar localidades aí de leito de rios, por exemplo, sem estar construindo em localidades em cima de morros. Pelo menos uma mínima condição de infraestrutura aí para as pessoas. E esse contexto aí de espaço urbano, ele vai gerar o crescimento urbano, que automaticamente todo aquele espaço urbano, né, ele vai ter um aumento da população urbana, que vai ser maior que a rural. Isso é uma tendência. Nós vimos lá no início da aula que até 2050 nós vamos ter quase 70% de população aí vivendo no espaço urbano. Crescimento da infraestrutura urbana, olhem aí os espaços, rodovias, ferrovias, com uma melhoria na sua infraestrutura, aerovias. Crescimento rápido das áreas urbanas, que eu posso gerar aí o processo da macrocefalia, eu posso gerar um processo de conurbação, que é o inchaço das cidades. Aumento da população empregada nos setores secundários e terciários, né? Secundário na indústria, terciário aí nos serviços, nos comércios. Então isso aí é uma junção
desse crescimento urbano. Ele vai favorecer esses pontos, que são pontos chaves aí para a resolução de questão na prova do Enem. Assim como também eu tenho o que produz. Quem é que produz esse espaço urbano, pessoal? Quem produz? Os proprietários do meio de produção, os donos das indústrias. Eles fazem parte da produção do espaço urbano. Os proprietários fundiários, os latifundiários, donos de terras, os concentradores de terras. Os promotores imobiliários, aquele pessoal que trabalha com a especulação imobiliária, que trabalha com o processo de gentrificação, valorizando um espaço que antes não era valorizado. Os grupos sociais excluídos, aquelas pessoas lá do processo de segregação especial, que mora lá na favela, participa sim dessa produção do espaço urbano. O Estado, a gestão, está aqui inserida nesse processo. Então, esses são os pontos, pessoal, de relevância que nós temos que levar para a nossa prova. Quem produz o espaço não é só a construção em si, não. Eu tenho esses fatores, os donos da produção, os proprietários da terra, o mercado imobiliário. Então, essa crescente faz com que haja, esse processo tão gigante que nós podemos visualizar aí o tempo todo. Aqui como exemplo, Mossoró. Mossoró hoje vem passando por esse processo de valorização do espaço. Mossoró vem crescendo muito no seu espaço urbano. Nós temos universidades públicas, privadas, escolas públicas e privadas. Nós temos supermercados, hipermercados. Nós temos hospitais, a saúde funcionando. Mesmo que na maior parte das vezes não seja da forma como nós queríamos que fosse, mas funciona. Então essa é a temática que eu queria passar para vocês sobre o espaço urbano. É um tema recorrente da nossa prova e se vocês se orientarem, e colocarem em mente esses temas que foram discutidos, vocês vão obter êxito e sucesso, galera. Foi muito bom estar com vocês. O nosso quadro Revisando de hoje vai trazer como temática geografia urbana, os conceitos que nós trabalhamos, tá? Lembrando que, a nível mundial, o processo de urbanização acompanhou o processo da Revolução Industrial desde a primeira, lá no século XVIII. A nível Brasil, eu vou lembrar que esse processo se inicia na década de 50. Então, para nós, o nível Brasil de urbanização é algo recente, tá? Aconteceu recentemente e de forma desorganizada. Eu posso lembrar de alguns conceitos trabalhados na nossa aula, como conurbação, o inchaço exagerado das cidades. Ela cresce tanto, essa cidade maior, que acaba se unindo com as menores. Eu posso lembrar também no processo de macrocefalia urbana, que é quando há um crescimento muito grande do processo urbano, da área urbana, e esse crescimento, juntando com pessoas, indústrias, grande circulação de automóveis, ele começa a gerar problemas. Como, por exemplo, um déficit habitacional, ausência de moradias. Eu posso causar problemas também de desemprego. Eu posso ocasionar violência. Eu posso ocasionar segregação socioespacial. Assim como também vai gerar alguns problemas ambientais urbanos. Eu posso ter um processo de chuva ácida, eu posso ter um processo de ilha de calor, eu posso ter um processo ambiental urbano de alagamentos, deslizamentos de terras. Então, são N fatores que estão interligados no processo urbano. Ser ou não ser? Eis a questão que eu vou responder para você. Você vai ser. Você vai ser um grande universitário com um futuro brilhante pela frente. Mas para isso, você precisa estudar.
Vamos de mais aulas. Teremos agora aula de filosofia e, em seguida, aula de sociologia com o professor Clinton. Boa aula! Olá pessoal, eu sou o professor Clinton Azevedo e esse é o programa Nota 10. Hoje nós vamos iniciar com uma aula de filosofia antiga, falar um pouco sobre Sócrates e os sofistas. Bom, galera, antes de mais nada, nós precisamos compreender um pouco da filosofia pré-socrática para que a gente possa chegar até a filosofia socrática, até o Sócrates, ok? Então, quando a filosofia surge, lá nos séculos 7 e 6 a.C., mais ou menos, lá nas colônias gregas da Ásia Menor, na cidade de Mileto, com o grande Tales de Mileto, né, que é considerado aí o primeiro filósofo, tinha-se uma filosofia do tipo cosmológica. Como assim, Clinton? Uma filosofia cosmológica. Os filósofos, eles estavam bem mais preocupados em tentar compreender ou encontrar uma substância que tivesse dado origem a todas as coisas que surgiram no universo, né? Então eles estavam ali pautados em procurar uma substância que tivesse dado origem a tudo, tá bom? Então, durante um certo período, essa filosofia cosmológica, ela predominou. Lembrando que a filosofia, ela surge, não é, com um pensamento racional, fazendo com que os indivíduos eles vão se desvinculando de forma gradual do pensamento mitológico, né? Então a filosofia surge como uma forma de esclarecimento da realidade, para tentar compreender a realidade de fato de uma forma racional e não a partir de um caráter mitológico ou até mesmo religioso. Pessoal, o Sócrates, ele é considerado o pai da filosofia clássica. Então eu trouxe aqui para a gente analisar hoje algumas anotações que estão presentes no nosso slide. Anotações essas que vão funcionar como chave para que a gente possa entender aí o pensamento socrático. O Sócrates, ele acaba dando uma guinada na filosofia, né? Dando uma reviravolta na filosofia. Por quê? Como eu falei para vocês, tínhamos até então um pensamento cosmológico que buscava ali compreender a origem do cosmos, de onde tudo surgiu, de onde surgiu o universo. E aí o Sócrates, ele vai partir não mais de um pensamento cosmológico, mas sim o Sócrates ele vai partir de um pensamento antropológico. Então o Sócrates ele vai querer compreender o homem dentro da sociedade, o homem e todas as suas implicações. Então é interessante que o Sócrates, né, ele começa ali desenvolvendo o seu pensamento baseado numa frase que estava escrita no pórtico do templo de Apolo, lá onde ficava o oráculo de Delfos. Então, quando Sócrates foi visitar o oráculo, né, tinha lá expressa a frase: conhece-te a ti mesmo. Então Sócrates, ele pega essa frase e transforma essa frase como a base de toda a sua filosofia, ou seja, antes de querer compreender a realidade, antes de querer compreender de onde todas as coisas surgiram, era necessário compreender primeiramente o homem, compreender a si, não é? Conhecer a si mesmo, pois se é o homem que dá nome a tudo, se é o homem que dá sentido a todas as coisas, então antes de querer compreender toda a realidade, primeiro nós precisamos compreender aquele que dá sentido à realidade, que era o próprio homem. Então o Sócrates ele começa aí nessa viagem, nessa busca de querer conhecer quem ele é de fato. Bom, nessa busca por querer conhecer quem ele é de fato, o Sócrates ele chega a uma conclusão, que é essa famosa frase que várias pessoas utilizam e às vezes utilizam até mesmo fora de contexto, não é? O só sei que nada sei. Bom, pessoal, o que era que o Sócrates ele queria dizer com essa frase, não é? O só sei que nada sei. O Sócrates ele estava se referindo, galera, que havia tanta coisa para conhecer dentro da realidade que o que ele sabia era muito pouco. E todas as vezes que nós imaginamos saber de algo, sempre tem algo novo a se descobrir. Então, a única certeza que o indivíduo poderia ter era que não sabia sobre todas as coisas. E aí, no caso do Sócrates,
ele afirmava não saber de nada. E aí, a partir disso, não é? O oráculo acabou considerando Sócrates o homem mais sábio de toda Atenas. E o Sócrates começou a pensar, bom, mas por que eu sou o mais sábio de toda Atenas? Se eu acabo de afirmar para todas as pessoas que eu não sei de nada, que eu não sei sobre todas as coisas. Então, como é que eles estão considerando uma pessoa que não sabe de nada, uma pessoa sábia? E aí o Sócrates, ele começa a investigar e ele compreende justamente que sábio não é aquele que sabe sobre todas as coisas, mas sim aquele que tem certeza da própria ignorância. Ou seja, na perspectiva de Sócrates, aqueles que se afirmavam sábios eram pessoas ignorantes, pois a partir do momento que se afirmava saber de tudo, acabava deixando de compreender a realidade ou de adquirir novos conhecimentos sobre essa realidade. E aí, não é? É importante ressaltar que na perspectiva do Sócrates, a cada nova certeza obtida surge uma nova ignorância. Tá? Então o Sócrates, ele parte justamente para construir a sua filosofia, ele parte dessa ideia de que para que a gente possa adquirir conhecimento de fato, primeiro temos que ter certeza que somos ignorantes, ou seja, que não sabemos sobre todas as coisas. Pessoal, vou falar um pouquinho para vocês agora sobre o método socrático, que está aí no nosso slide, né? Nas nossas anotações. O método socrático, ele era chamado de maiêutica, ou também considerado o parto das ideias. Clinton, e o que era essa maiêutica, esse parto das ideias? Isso na concepção do Sócrates, né? Como era que o Sócrates utilizava isso? Bom, o Sócrates, ele elaborava muitas perguntas sobre uma determinada temática. Então a maiêutica nada mais era do que uma multiplicação de perguntas. Pois, se o indivíduo afirma que sabe sobre um assunto em sua totalidade, então ele sabe responder todas as perguntas sobre aquele assunto. E o Sócrates partia desse pressuposto de que se eu estou fazendo perguntas e ele está respondendo, então ele sabe. Mas se houver alguma pergunta a qual ele não sabe responder, então ele não sabe tudo sobre esse assunto. Então ele não pode dizer que sabe sobre o assunto. Então a maiêutica era essa multiplicação de perguntas que induzia os indivíduos a desconstruírem um conhecimento antigo que eles acreditavam ter uma noção completa do conhecimento, fazendo com que eles se questionassem cada vez mais sobre aquele conhecimento e obtivessem cada vez mais respostas. Então esse era o método utilizado por Sócrates, a maiêutica ou o parto das ideias. Galera, dentro dessa perspectiva, temos que ressaltar que o Sócrates, ele buscava uma análise conceitual. O Sócrates, ele não queria a opinião sobre um determinado assunto, porque na perspectiva do Sócrates, essa opinião, ela era variável, ela ia variar de pessoa para pessoa, de tempo para tempo, e na concepção dele, o conceito era fixo. Então, por exemplo, o conceito de beleza. Não importava a pessoa, não importava o tempo, o conceito de beleza, a partir do momento que encontrássemos um conceito para definir a beleza, esse conceito seria intemporal e seria fixo, ele não iria ser alterado. Mas se a gente for analisar a nossa opinião sobre o que é belo, nós vamos perceber que a beleza ela vai variar de pessoa para pessoa, de gosto para gosto, de região para região, de sociedade para sociedade. Então, a busca de Sócrates era pelo conceito, pois ele acreditava que quando encontrasse o conceito de um determinado assunto, ele estaria encontrando a verdade sobre aquele assunto. E era essa a ideia do Sócrates, né? De, por meio da maiêutica, por meio desse método, encontrar uma verdade, né? E nessa verdade estaria contida a essência da coisa, não é? A coisa em si, como ela era de fato. Então, para que a gente pudesse definir algo, a gente precisava encontrar o conceito. E aí nós encontraríamos a verdade sobre um determinado assunto. Mas ainda assim, nós não poderíamos afirmar que já saberíamos de tudo sobre esse assunto, pois ainda teríamos várias coisas a se perguntar, a desenvolver, para tentar compreender esse assunto em sua totalidade.
E aí, galera, o Sócrates, ele acabava se intrigando um pouco com as perspectivas sofistas, porque o que era que os sofistas falavam, né? E é importante a gente anotar isso, tá, galera? Os sofistas, eles defendiam o relativismo da verdade. Para os sofistas, a verdade ela era relativa. Tudo dependia da forma como o indivíduo falava, dos argumentos que esse indivíduo iria ter para sustentar as suas ideias. Mas para entender um pouquinho o pensamento dos sofistas, galera, primeiro nós precisamos conhecer quem eram os sofistas, conhecer o contexto ao qual eles estavam inseridos e por que eles defendiam esse relativismo da verdade. Pessoal, primeiro de tudo, nós precisamos pensar que Atenas, ela vivia o seu apogeu democrático, né? Atenas era ali onde se desenvolvia a política, onde se fazia de fato acontecer a democracia. E aí, galera, dentro desse contexto, né, a democracia ateniense, ela era uma democracia direta. Todos os cidadãos, eles participavam das decisões políticas. Então, todos os cidadãos, eles estavam aptos a defender os seus interesses, né, na polis. Eles tinham essa participação. E aí, galera, era necessário ter alguém que ensinasse esses cidadãos a saberem como falar, a saberem como argumentar e a saberem como defender os seus pensamentos. E nesse contexto surgem os sofistas, que eram considerados ali mestres na arte de ensinar. Então os sofistas eram meio como os professores daquela época. E aí os familiares, os pais, eles contratavam esses professores para que pudessem ensinar os seus filhos a como argumentar, a como falar, a como defender essas ideias, porque esses filhos, né, ainda crianças, precisavam aprender para que quando adultos pudessem defender os seus interesses na polis. É interessante ressaltar também, pessoal, que dentro desse contexto, apesar da democracia ateniense ser uma democracia direta, onde todos os cidadãos participavam das decisões, ela também acabava sendo excludente, mas não a democracia, e sim a noção de cidadão. A noção de cidadão era muito restrita, porque só era considerado cidadão homens maiores de idade e filhos de pai e mãe ateniense. Ou seja, esse tipo de governo deixava de fora mulheres, crianças, escravos, imigrantes e até mesmo idosos que não tinham mais condição de participar ou de sustentar a si e a sua família. E aí, esses professores, né, eles tinham a única função: ensinar o cidadão a falar. E eles ensinavam o quê? Como eu já falei para vocês, eles ensinavam a retórica e a oratória. E aí um dos principais problemas entre Sócrates e os sofistas, pessoal, era que enquanto Sócrates e todos os outros filósofos defendiam que existia uma verdade absoluta, muito embora a gente não sabe se vai encontrar essa verdade, se um dia vamos chegar a essa verdade, mas eles acreditavam na existência dessa verdade. E os sofistas não. Os sofistas não acreditavam na existência de verdades absolutas. Para eles era necessário analisar os dois lados da moeda, porque toda história, todo conhecimento tem duas faces. E qual seria o conhecimento que iria prevalecer? Aquele que fosse melhor defendido. Então, para eles, a verdade era relativa. Existia um relativismo da verdade. Tudo dependia da forma como o indivíduo estava argumentando para defender os seus ideais. Olha só que interessante. Então, nesse caso, se eu conseguisse convencer a todas as pessoas de um determinado assunto, esse assunto seria tido como verdade? Na perspectiva sofista, sim. Tá? Se você consegue convencer a todas as pessoas, por exemplo, que comprar burros é mais eficiente do que comprar cavalos,
para uma determinada função, então, se você tem argumento suficiente e faz com que as pessoas acreditem nisso, isso acaba sendo tido como uma verdade na perspectiva dos sofistas. Para Sócrates, não. Para Sócrates era diferente. Era necessário a busca por essa essência, por essa análise conceitual. E era assim, né, que ficava essa intriga entre Sócrates e os sofistas. Enquanto uns relativizavam a ideia de verdade, os outros, né, os Sócrates e os filósofos, acreditavam que a busca pela verdade era essencial. Ou melhor, que a busca pela verdade era uma busca pela essência, pelo conceito das coisas. Bom, pessoal, vamos falar também aqui um pouquinho sobre a ética do Sócrates, tá? O Sócrates, ele falava numa espécie de daimon. O que seria esse daimon, pessoal? Nada mais seria do que a nossa voz da consciência. Essa voz da consciência que fica falando para nós o que nós devemos fazer. Então, sempre quando nós estamos prestes a tomar uma decisão, nós começamos a pensar o que seria viável e o que não seria viável, quais os prós e os contras. E a nossa voz da consciência, ela está falando ali, né? Ela vai, a partir dos nossos valores, das nossas ideias, ela vai dizer, ó, faz isso, ou vai dizer, não faça isso, né? Então, nós temos aquele conflito entre a nossa voz da consciência e a nossa vontade. A nossa voz da consciência pedindo, né, que a gente faça algo correto e a nossa vontade pedindo que a gente vá nutrir os nossos interesses, os nossos prazeres. Bom, na perspectiva ética do Sócrates, né, o indivíduo, ele iria ouvir essa voz. E a partir do momento que ele estivesse praticando suas ações de acordo com essa voz, ele iria ser um cidadão ético, um cidadão justo e um cidadão bom. E isso iria conduzir esse indivíduo até o que Sócrates chamava de areté, que nada mais era do que o mérito, o valor e a excelência, que eram essenciais para o bem da polis. Lembrando, pessoal, que dentro dessa perspectiva, né, tanto Sócrates, quanto Platão, quanto Aristóteles, ou até mesmo Epicuro, tinham esse ideal de que o bem da polis dependia da felicidade dos indivíduos. A ética nada mais seria do que essa busca pela felicidade, por aquilo que traz a felicidade para os indivíduos. Tanto que dentro dessa perspectiva ética, não é? O Sócrates, ele parte do pressuposto de que por conta da ignorância, olha só, a gente falando novamente daquele autoconhecimento, não é? Por conta da ignorância, o indivíduo, ele erra. Ou seja, na perspectiva do Sócrates, o indivíduo, ele não comete atos errados porque ele quer. Ou ele comete atos errados porque ele não sabe que o ato é errado, ou ele comete atos errados porque ele simplesmente é ignorante. Ou seja, ele sabe que o ato é errado, mas a sua ignorância faz com que ele acabe tendo ideias diferentes do que é posto e ele acaba cometendo atos errados, ou seja, ele não aceita que aquele ato é errado e acaba cometendo esse ato. Então o Sócrates, ele fala, os indivíduos, eles não erram porque querem, ou eles não estão cometendo o erro por vontade própria, apenas ou por conta da ignorância ou por não ter uma noção exata do conhecimento ali. Então, percebam quão importante é nos conhecermos na perspectiva do Sócrates. Primeiro, nós precisamos conhecer a nós mesmos para que a gente possa agir sobre a realidade existente e conhecer essa realidade existente. Bom, pessoal, mas nem tudo são flores. O destino do nosso amigo Sócrates, do nosso colega Sócrates, não foi dos melhores, né? Percebam que o Sócrates, ele estava a todo momento tentando esclarecer as pessoas sobre a realidade a qual elas estavam inseridas. Ele estava a todo momento tentando esclarecer as pessoas sobre a política, sobre a religião, sobre as ideias tidas como verdades, não é? E aí, uma das características do Sócrates é que ele atraía muitos jovens. Os jovens, eles tinham ânsia por conhecimento. Então, o Sócrates, ele tinha muitos discípulos e, em sua maioria, esses discípulos eram jovens. E esses discípulos
começaram a questionar as formas de governo, começaram a questionar as leis, as normas, a cultura, a religião, e isso começou a desagradar alguns poderes instituídos. Quem é que está fazendo com que esses jovens comecem a questionar isso? Esses jovens estão questionando demais, nós não temos justificativas para tudo. E aí, né, o Sócrates, ele acaba sendo levado a julgamento. Como assim? Prenderam o Sócrates? Prenderam o Sócrates. Por quê? Porque o Sócrates estava ensinando os jovens a pensarem de uma forma diferente, de uma forma racional. O Sócrates estava motivando os jovens a questionar a realidade a qual eles estavam inseridos. E isso, galera, não somente no período socrático, mas até hoje é uma problemática, né? Ensinar as pessoas a pensarem, ensinar as pessoas a questionar a realidade a qual elas estavam inseridas ou estão inseridas é uma problemática para alguns poderes instituídos. E aí, não tão diferente de hoje, o Sócrates ele acaba sendo levado a julgamento. O Sócrates ele faz a sua própria defesa, não é? Lembrando, estávamos ali num contexto de uma democracia direta, então o Sócrates, como era considerado cidadão, ele estava apto a defender, né, os seus próprios interesses. O Sócrates é levado a julgamento, defende os seus próprios interesses, e o Sócrates, como tinha uma boa retórica e uma boa oratória, consegue fazer ali, né, com que os seus acusadores acabem entrando em contradição. Porém, os governos, né, que estavam ali postos, instituídos, estavam com muita raiva do Sócrates. E aí dão um veredito ao Sócrates, né? Que seria: Sócrates, você tem a possibilidade de ir até as praças, mercados e ruas de Atenas e mostrar para as pessoas ou contar para as pessoas que você estava equivocado, que tudo aquilo que você pregou não era verdade, ou você aceita a pena de morte. E aí, pessoal, o Sócrates, né, com todos os seus valores, com todo o seu conhecimento, jamais iria aceitar ir até as praças, mercados e ruas de Atenas e desmentir a si mesmo, né? Falar para as pessoas que tudo o que ele tinha pregado estava errado. O Sócrates, ele acaba aceitando a pena de morte. E é interessante a gente ressaltar, né, um dos questionamentos que o Sócrates fez, né? Enquanto os discípulos de Sócrates estavam muito preocupados com o que poderia acontecer com o Sócrates estava lá filosofando, dizendo: mas como é que eles vão me condenar a algo que eles não sabem o que é? Porque até então ninguém sabe o que é a morte. E aí o Sócrates faz esse questionamento: como que se pode condenar alguém a algo que não se sabe o que é? Então, talvez não seja uma condenação, né? E aí, galera, o Sócrates, dentro desse contexto, ele é obrigado, né, a tomar um veneno chamado de cicuta, que é extraído de uma planta de mesmo nome, vindo assim, né, a deixar essas contribuições e acabando aí com a sua filosofia. Não a sua filosofia, mas com a sua existência, porque a sua filosofia vai continuar. Bom, pessoal, vamos encerrando nossa aula por aqui hoje, tá bom? Fiquem aí todos focados nos estudos e até a próxima. Tchau, tchau! E aí, galera, vocês gostaram da nossa aula de filosofia de hoje? Hoje, na nossa aula de filosofia, nós abordamos aspectos importantíssimos da filosofia antiga. Nós vimos aí a filosofia socrática, vimos também o pensamento dos sofistas, mas nós também vimos algumas reviravoltas que tivemos, né? Lembrando que, a partir do surgimento da filosofia, nós estávamos tratando ali de um período que era considerado como cosmológico, onde os indivíduos eles estavam buscando encontrar a origem do cosmos. E a partir de Sócrates, nós migramos desse período cosmológico para um período antropológico, onde o Sócrates ele estava tentando ali compreender as implicações do homem dentro da sociedade. O homem como foco de todas as discussões filosóficas. Nós vimos também a questão do relativismo da verdade na perspectiva dos sofistas, onde eles não acreditavam em uma verdade absoluta.
Os sofistas, que eram professores lá da Grécia Antiga, né? Mestres na arte de ensinar, que estavam ali focados em ensinar a retórica e a oratória para que os indivíduos pudessem, né, defender as suas opiniões e os seus pensamentos na democracia direta que acontecia lá na Grécia Antiga, onde todos eles participavam das decisões. Também é importante lembrar, galera, do método utilizado por Sócrates, né? Que era a questão da maiêutica, do parto das ideias, onde, por meio de uma multiplicação de perguntas, eu iria induzir os indivíduos a desconstruírem aquele conhecimento que eles acreditavam ser verdade e construir um novo conhecimento partindo dos questionamentos, onde nós tínhamos lá, só sei que nada sei, a famosa frase do Sócrates. Então espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Valeu, galera! Olá, pessoal! Eu sou o professor Clinton Azevedo e esse é o programa Nota 10. Estou aqui hoje para mais uma aulinha de Sociologia com vocês. Hoje, galera, nós vamos estudar e aprender um pouco sobre as teorias do filósofo Max Weber. Lembrando que essas teorias, elas acabam sendo, né, o pensamento do Weber acaba sendo um pensamento de extrema importância de nossa compreensão para que a gente possa utilizar na resolução das questões do Enem e da prova de Sociologia. Então, pessoal, vamos ver um pouquinho aqui, né, tentar compreender um pouco melhor o pensamento desse sociólogo, desse pensador chamado de Max Weber. Bom, pessoal, o Max Weber, não é? Nasceu em 1864, faleceu em 1920. É um sociólogo alemão e também deu contribuições significativas, né, para que a sociologia ela pudesse ser definida como uma ciência, né? Seus estudos, eles cobriram campos como, por exemplo, economia, história, direito, filosofia, né? Contemplando também aspectos da economia capitalista, tá? A gente vai discutir um pouquinho como é que ele contempla esses aspectos e as maneiras como a sociedade interagiu com esse sistema capitalista, né? O Max Weber ele teve uma dedicada formação na área da história e alinhava o seu pensamento, né, do estudo da sociedade com o entendimento aí da historicidade, de como funcionava, não é, essa historicidade. Então, ele tenta compreender aí a sociedade com base nessa perspectiva da historicidade também. Ok, pessoal? A compreensão da história, né, ela iria contribuir para o entendimento das diferenças sociais e para perceber o início, né, a gênese e a formação dos comportamentos, dos costumes, dos atos e dos modos de ser e fazer de uma determinada sociedade. Então, o Max Weber, ele falava que a história ela era de suma importância, de extrema importância, para que se pudesse compreender o comportamento dos indivíduos, tendo em vista que esse comportamento ele veio se modificando no decorrer da história, né? Além de que essas desigualdades sociais que nós temos hoje também vieram se intensificando ao longo da história. E aí, na perspectiva do Max Weber, os homens em sociedade e suas instituições deveriam ser percebidos em suas especificidades. E isso só seria possível por meio do trabalho com evidências históricas. Então, enquanto alguns outros pensadores partiam de um caráter mais geral para compreender a sociedade, o Max Weber ele partia de um caráter mais específico, né? E aí o Weber ele vai ampliar os métodos de estudo da sociologia, visando aí, né, impulsionar algumas pesquisas históricas a fim de tentar compreender as particularidades e as experiências, né, de determinados povos, de determinados grupos sociais, né,
e tinha como propósito identificar traços gerais de experiências localizadas, né? Ou seja, a partir de aspectos específicos, compreender toda uma totalidade. Essa era a ideia do Max Weber. Bom, pessoal, uma das principais teorias do Max Weber, não é, era a teoria da ação social, que a gente vai discutir um pouquinho sobre essa teoria mais à frente. A atribuição social de sentido e estabelecimento de relações que estavam entre a motivação, a ação e os efeitos. Enquanto o Emile Durkheim ele falava do fato social, o Max Weber levava em consideração aí a ação social. Nós vamos entender um pouquinho melhor a diferença entre o fato social e a ação social a partir do momento que formos avançando em nossas aulas. E aí, galera, dentro dessa perspectiva da ação social, né, para Weber, as normas sociais somente se tornam concretas porque se manifestam em cada indivíduo sobre a forma de motivação. Ou seja, lembra quando a gente estava falando lá do Emile Durkheim, da questão do fato social? Não é? Quando a gente estudava lá o Emile Durkheim na questão do fato social, que ele falava das características de generalidade, de exterioridade, de coercitividade. Então, o Max Weber, ele falava o seguinte: não, essas regras sociais que se tornam como imposição, elas partem a partir da motivação do indivíduo. Então, o indivíduo que com sua ação torna essas regras como uma espécie de imposição. Então, não é a sociedade em si que estabelece parâmetros, é o próprio indivíduo que, a partir da sua motivação, da sua vontade, estabelece esses parâmetros. O indivíduo que segue os ritos, os símbolos de uma determinada religião, por exemplo, na perspectiva do Weber, não faz porque alguém obrigou a fazê-lo, mas ele faz porque ele comunga das tradições e ele pretende seguir a ritualística operacionalizada, né, por aqueles que seguem. Então, o indivíduo ele não faz porque aquilo foi imposto na concepção do Weber, ele faz porque é da vontade dele. Diferentemente lá do pensamento do Emile Durkheim, que dizia o quê? Não, o indivíduo faz porque isso foi imposto. Ele foi obrigado, né? Ele foi coagido a fazer aquilo ali. E na perspectiva do Weber, não. Ele faz porque ele compactua, ele tem vontade, tá? Bom, dentro da teoria da ação social do Max Weber, galera, tá? O que é uma ação social, né? Para Weber, ação social é uma conduta humana que tem como referência a conduta de outras pessoas ou de outros indivíduos. Vamos entender melhor o que é uma ação social num exemplo bem simples. Imagine que você vem caminhando pela pista, né? E eu venho pedalando. Porém, você vem distraído, porque você está, sei lá, ouvindo música. E aí, eu, que venho pedalando, percebendo que você está distraído, digo, se ele não está me vendo, então eu preciso desviar dele. E aí desvio de você. Ou seja, a minha ação teve como referência a sua pessoa. Então a minha ação, ela foi uma ação social, nesse caso. Ela teve como referência a conduta de uma outra pessoa. Como você vinha caminhando e não percebeu que eu ia de encontro a você, eu desviei para evitar um acidente. Minha ação teve como referência você e não única e exclusivamente eu. Isso seria uma espécie de ação social. Mas a gente precisa compreender também, galera, que o Weber ele destaca 4 tipos de ação social. 4. 2 dessas ações são de caráter racional e 2 são de caráter irracional. Então nós temos aí ação social com relação a fins, ação social com relação a valores, ação social afetiva e ação social tradicional. Então eu posso destacar para vocês, galera, que a ação social com relação a fins e a ação social com relação a valores são ações sociais de caráter racional. Já a ação social afetiva
e a ação social tradicional, essas são de caráter irracionais. Mas irracionais por quê, Clinton? Porque não são ações pensadas. Nós vamos entender melhor a diferença de por que é racional e por que é irracional com o avançar da nossa aula. Mas vamos analisar cada tipo de ação posta aqui pelo Max Weber, galera, para que a gente possa entender com clareza a teoria desse pensador. Então vamos lá. A ação social com relação a fins é uma ação puramente racional, na qual o indivíduo ele vai calcular qual a melhor forma para se atingir o seu objetivo, né? Para chegar até o objetivo pretendido. Então, toma-se um objetivo que é racionalmente buscado, sempre com a escolha dos melhores meios. Ou seja, eu vou estar aqui traçando metas e estratégias para atingir os objetivos que eu almejo. Esse objetivo, ele de fato é pensado. Eu quero e eu pensei porque eu quero aquele objetivo. E também as estratégias e formas que eu vou utilizar para atingir esse objetivo também são pensadas. Por isso que a ação social com relação a fins. Uma outra ação que a gente já citou é a ação social com relação a valores. É uma ação racionalmente pensada, mas que não está orientada por uma finalidade, por um objetivo. E sim, essa ação ela é orientada pelos nossos valores, sejam esses valores morais, religiosos, políticos e etc. Né? Eu vou citar um exemplo para vocês de uma ação social com relação a valores. Imagine que você, envolvido ali pelo valor da doação, da caridade, de uma determinada religião que você segue, decide fazer uma doação de roupas. Então você decide fazer uma doação de roupas, ou melhor, você decide pegar as suas roupas que não te servem mais, fazer um bazar e doar esse dinheiro para pessoas carentes. Essa ação ela estaria sendo orientada por meio de valores. Valores esses que você adquiriu por meio de uma religião, por meio da sua família, ou seja, ela não é uma ação que tem um objetivo específico, ela é uma ação que foi orientada por um valor que você adquiriu durante a sua vida. Por isso que ela é uma ação pensada e que ela envolve aí os seus valores, né? Ação social com relação a valores. Uma outra ação social que a gente já citou também é a ação social afetiva. Mas por que a ação social afetiva ela é irracional, Clinton? Justamente porque essa ação ela não é uma ação pensada. O indivíduo ele age por conta de algum sentimento, né? Seja esse raiva, inveja, vingança, paixão, medo. O indivíduo ele pratica a ação por conta de algum sentimento que ele esteja envolvido naquele momento. Observe aí na imagem, né, que você vê que tem aí uma pessoa segurando uma planta aí que já está bem maior, né, e a outra pessoa aí com uma planta bem menor, olhando para a planta da outra pessoa ali, né? Ou seja, nós temos aí um sentimento de inveja ou até mesmo de competição, né, de querer o que a outra pessoa tem. E a ação que essa pessoa aí poderia realizar contra essa que está segurando a planta maior, seria uma ação que ela talvez não fosse pensada, simplesmente movida por um sentimento, onde a pessoa não iria pensar nem nas consequências que essa ação poderia trazer para si. Por isso que é uma ação irracional, né? E ela é afetiva porque é movida por algum tipo de sentimento. Essa outra ação, galera, é a ação social tradicional. Por que ela também é irracional? Mais uma vez, porque ela não é pensada. Nós praticamos a ação por meio da tradição. Seria um exemplo de uma família que só almoça ou só janta se todos os familiares estiverem presentes na mesa. E aí, se alguém questiona o porquê disso, a pessoa fala, porque na minha casa sempre foi assim. Ou seja, é uma ação que advém da tradição. Se uma pessoa visita, sei lá, um determinado lugar durante toda a sua vida, uma vez por ano,
Por que você visita esse lugar? Porque meu pai visitava e eu gostava muito, e aí eu visito também. Ou seja, é a tradição. Então, as ações, elas podem ser praticadas por meio da tradição. Uma tradição familiar, uma tradição política, uma tradição religiosa. Você não se pergunta o porquê da prática daquela ação, você simplesmente pratica porque sempre foi assim. As pessoas sempre praticaram. Então, pessoal, esses são os 4 tipos de ação social na perspectiva do Max Weber, né? Ação social com relação a fins, ação social com relação a valores, ação social afetiva e ação social tradicional. Bom, galera, agora compreendendo um pouco melhor a questão das ações sociais, nós vamos falar aqui, né, a diferença sobre poder e dominação. Então, Weber encontrava uma diferença, né? Ele fazia uma distinção do que seria poder e dominação. O que seria poder? Poder, galera, nada mais seria do que a probabilidade de impor, ou seja, uma imposição de você impor a sua vontade sobre, né, a vontade de outra pessoa ou dentro de uma relação social. Então, o poder é a capacidade de imposição, de poder impor a sua vontade. E o que é a dominação? A dominação é a probabilidade de você encontrar obediência, tá, às suas ordens dentro de um determinado grupo de pessoas. Ou seja, o poder ele funciona como uma imposição da vontade e a dominação ela funciona como uma obediência às ordens. Bom, em se tratando de poder, né, o Estado ele acaba sendo explicado como uma instituição que mantém o monopólio legítimo da força para a manutenção da ordem vigente. Ou seja, o Estado ele tem o poder, né? E esse poder que o Estado detém, ele é legítimo por quê? Porque nós destinamos o nosso poder ao Estado. Todos os indivíduos destinaram todos os seus poderes ao Estado e o Estado ele tem esse poder. O poder de quê? De impor a sua vontade. Então o Estado ele tem o poder, por exemplo, de legislar. Legislando, o Estado, né, consegue impor regras e leis a qual os indivíduos devem seguir. E a dominação, galera? Na dominação nós vamos apontar, né, na perspectiva de Weber, que há 3 tipos de dominação. Esses 3 tipos de dominação são a dominação racional, a dominação tradicional e a dominação carismática. Vou exemplificar e falar um pouquinho para vocês sobre cada tipo de dominação exposto aqui pelo nosso colega Max Weber. Primeiro de tudo, galera, a dominação racional. Ela é baseada em leis gerais que são racionalmente instituídas e respeitadas por todos os membros da sociedade. Um exemplo, galera, da dominação racional nada mais seria do que a administração democrática. A democracia é um exemplo de dominação racional. Os indivíduos, né, elegem o seu representante, os seus representantes, o seu governante, né, de forma pensada a partir de critérios que eles estabelecem para escolher qual seria o melhor governante, tá bom? Então essa dominação racional, podemos citar como exemplo a própria democracia. Ela obedece uma ordem pessoal, ela é objetiva em virtude da legalidade formal de suas disposições. Então, a dominação racional, ela pode assumir formas muito diversas, mas a dominação racional, ela se dá dentro da administração burocrática, tá? Que nós temos aqui. E o que seria essa administração burocrática a qual se dá essa dominação racional? Bom, a burocracia, né? O termo burocracia era empregado para indicar funções da administração pública que era guiada por normas, atribuições específicas, esferas de competência que eram bem delimitadas e critérios de seleções de funcionários. Então, a burocracia, galera, vamos dar um exemplo da burocracia dentro da democracia. Então, um governante, ele não consegue, por exemplo, governar sozinho. Ele necessita de deputados estaduais, de deputados federais, né? No caso de um prefeito, ele precisa de vereadores, sem falar que, além disso, ele terá à sua disposição os vários secretários. No caso de um presidente, ele terá os ministérios. Então, ele terá vários ministérios das várias áreas da nossa sociedade para que esses ministros, que dentro do ministério terão mais pessoas especializadas nessas áreas, possam tomar decisões e propor melhorias para a sociedade como um todo.
né, administrando assim a sociedade da melhor forma possível. Então, esses ministros e esses ministérios devem ter um pessoal especializado, que sejam especialistas na função onde eles estão executando, para que essa burocracia ela possa avançar de uma forma significativa. E para que serve a burocracia? Para que não haja erros. Porque quando eu tenho um pessoal especializado realizando uma determinada função dentro de um determinado ambiente público, eu acabo impedindo, né, ou dificultando a possibilidade de erros, né? E essa teoria burocrática, né, a administração burocrática, ela é essencial na administração de massas, né, dentro até mesmo do desenvolvimento do sistema capitalista. E aí, pessoal, uma outra forma de dominação que a gente pode citar aqui é a dominação tradicional. Essa dominação tradicional, ela é baseada nas tradições. Um exemplo da dominação tradicional seria a monarquia, que uma determinada família está apta a governar, está apta a reger uma determinada sociedade apenas por meio da tradição. Sempre foi aquela família que governou porque eles têm aptidão para isso. Os indivíduos simplesmente aceitam por conta da tradição e não contestam. O outro tipo de dominação seria a dominação carismática, né? Decorrente da personalidade de um líder e de sua capacidade de mobilizar pessoas. Um exemplo que eu trouxe para vocês seriam as romarias. Por exemplo, várias romarias que vão até Juazeiro para ver aí a estátua, né, desse líder religioso, a qual os indivíduos são devotos desse líder religioso, justamente por alguma coisa que ele fez ou algo do tipo. Então, por meio do carisma, esse indivíduo consegue a atenção das pessoas e consegue exercer uma dominação sobre elas, tá? Então, esse aí seria o terceiro tipo de dominação, que seria a dominação carismática. Bom, pessoal, Weber, ele também vem falar, né, de um processo de racionalização. Para Weber, esse processo de racionalização, ele acaba acontecendo de forma bem mais presente, né, nas sociedades modernas, onde está ali sendo envolvido pelo desenvolvimento científico. Então, esse processo de racionalização, ele vai impactar em várias áreas da sociedade, como, por exemplo, na política, no direito, na economia, na cultura e até mesmo dentro da religião. Esse processo de racionalização, Weber sustenta que ele é característico das sociedades, das sociedades ocidentais, né? E ele tem como fator determinante desse processo o surgimento do capitalismo. E aí ele vai dizer que por mais organizada que seja uma sociedade, né, a organização do trabalho que tem uma sociedade, nenhuma outra, né, teria se desenvolvido igual à sociedade moderna, que foi onde houve essa divisão social do trabalho, onde houve uma organização social do trabalho por meio das teorias produtivas, né? Aquela questão do Fordismo, do Taylorismo, do Toyotismo. Essas teorias, elas se desenvolveram dentro das sociedades modernas a partir, na concepção do Weber, né? A partir desse processo de racionalização a qual os indivíduos estavam sendo submetidos. E aí, galera, ainda dentro desse processo de racionalização, né, percebe-se que as tradições, as crenças que orientavam as relações sociais das antigas sociedades, elas vão sendo substituídas de forma, né, bem maior pela ciência. Então essas sociedades, elas começam de fato a ser adeptas bem mais de um pensamento científico ao invés de um pensamento religioso. E o Weber, ele coloca isso como uma espécie de desencantamento do mundo, no qual o mundo moderno ele estaria bem mais pautado na ciência do que nas crenças, nas tradições e nos costumes, para tentar explicar a realidade, né? Que era muito comum antes desse processo, né? Em sociedades mais antigas, as pessoas explicarem as coisas, por exemplo, por meio da religião. E aí, dentro desse processo, Weber vai defender o quê? Não, a partir do processo de racionalização ao qual os indivíduos estão sendo submetidos, esse desencantamento do mundo está sendo cada vez mais presente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. A gente vai finalizando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima.
E hoje eu trouxe para vocês uma mega dica, a famosa dica de ouro para você que vai realizar aí a prova do Enem, ok? Então vamos lá para a nossa dica. É muito comum, galera, movido aí pelo sentimento de ansiedade e às vezes de angústia, quando nós começamos a resolver uma questão, né, nós partimos do início da questão. Então eu trouxe uma questão aqui para exemplificar um pouco para vocês como que deve funcionar. Vamos aqui para a questão. É interessante, galera, que quando vocês começarem a resolver a questão, vocês comecem, principalmente nessas questões que pedem para vocês analisarem o texto, vocês comecem pelo comando da questão. É uma das dicas que eu estou dando para vocês. E o que é o comando? O comando é nada mais do que a pergunta. Porque quando eu vou ao comando diretamente e vou retornar ao texto, eu já posso aí encontrar no texto aquilo que está sendo cobrado ou que está sendo perguntado no comando da minha questão. Hoje nós não vamos resolver a questão, mas eu já posso deixar claro para vocês que o gabarito da nossa questão é a alternativa D. Então, pessoal, nessa dica de hoje é importante ressaltar que para resolvermos questão, principalmente essas questões de Enem, é interessante começarmos pelo comando, porque o comando ele vai dar todos os ingredientes da receita para que a gente possa procurar no texto aquilo que o nosso comando está nos cobrando. Então, vamos aí analisar com calma, né? E fazer a melhor prova possível. Valeu, galera! Essa é a minha super dica para vocês e até a próxima! Espero que a aula tenha sido de grande valia para o seu aprendizado e nós ficaremos por aqui porque essa semana vai ser intensa. O dia especial se aproxima e nós precisamos estar preparados, né? Então eu te encontro, um beijo, até lá!